E a paz do Senhor Jesus estejam conosco, amém? Vocês que me assistem, que me acompanham pela live, obrigado pela sua conexão. Eu te faço desde já um pedido: compartilhe esta live e nos ajude a semear palavras que geram vida e que transformam pessoas. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 29, verso de número 16. Desde já eu louvo a Deus pela vida desse coral, desse maestro, toda a sua equipe. Louvor angelical nós ouvimos aqui nesta noite. Irmãos, quantos acharam Gênesis capítulo 29, verso de número 16, sinaliza com amém. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos enfermos, mas Raquel era de formoso semblante e de formoso porte. Quantos podem dizer amém? Irmãos, hoje pela manhã nós ministramos aqui as consequências do abuso sexual, as suas complicações, feridas e traumas que podem desenvolver na vida de uma pessoa. Aprendemos à luz da palavra de Deus como identificar esse problema, como buscar ajuda e como vencer essas feridas da alma. E aquela mensagem foi baseada na história da princesa Tamar, filha do rei Davi. Nós vimos que Davi, embora tenha sido um grande guerreiro, um rei muito conhecido para Israel, um gigante para o seu povo, um herói para a sua nação, mas ele não conseguia fazer grandes feitos dentro da sua casa, não conseguia conduzir bem a sua família. A história de Tamar, a princesa que foi abusada sexualmente pelo próprio irmão, mediante a omissão do seu pai Davi, que não tomou uma atitude ao ficar sabendo do fato, nos mostrou e nos provou que nem sempre a casa ou lar é um lugar seguro. Para que isso aconteça, precisamos ter pessoas, homens e mulheres, maduros, espiritualmente equilibrados, emocionalmente sarados, para poder conduzir a sua casa e preservar a saúde mental daqueles que estão à sua volta. Porque a maioria dos casos de abuso, o agressor está muito próximo da vítima ou da família. Foi mensagem impactante, foi uma mensagem cirúrgica que nos fez pensar, nos fez refletir, e tenho a convicção de que mudou a vida de muitas pessoas, inclusive de vocês que me ouvem nesta noite. Nesse momento vamos refletir a segunda parte desse seminário de família, curando as feridas da alma, superando a rejeição. Há feridas que são invisíveis, irmãos, mas que deixam cicatrizes que podem durar por toda uma vida. Feridas invisíveis que deixam marcas profundas, que são feridas emocionais. A pessoa que não consegue lidar bem com a rejeição vai se tornar um indivíduo com problemas no seu relacionamento
com problemas na sua espiritualidade, com problemas na relação entre irmãos, na relação entre igreja, na relação conjugal, na relação paternal, na relação matriarcal, na relação familiar. Essas feridas, elas estão aí, elas são invisíveis, podem até surgir de forma silenciosa, mas que elas dilaceram a alma. Estamos aqui diante de um texto que nos auxiliará a entender o contexto. Leia será a personagem do nosso sermão nesta noite. Assim como nós falamos de manhã de Tamar, uma princesa que não é abordada nos cânticos, ninguém canta sobre Tamar, ninguém prega sobre Tamar, ninguém fala de Leia, ninguém coloca Leia como alvo das canções, das poesias e das ministrações proféticas e das ministrações das nossas pregações aos domingos ou pela semana. Quantos de nós já paramos em um dia, em um culto voltado para as mulheres ou voltado para a família, para falar dessa personagem, uma guerreira na fé, mãe de grandes patriarcas como Judá, Diná, Isacar, Simeão, Levi. Aliás, os levitas, que são os descendentes de Leia, os filhos de Leia com Jacó, vai ter uma participação sacerdotal muito grande. Mas ninguém fala da mãe dos levitas, ninguém fala desta mulher que foi importantíssima para a história de Israel. Diretamente deu 7 filhos a Jacó, e com as suas concubinas mais 3, dos 12 patriarcas, ela foi responsável por 10. Eu já vi muitas pessoas falando de Raquel, já vi muitas pessoas enaltecendo a paixão, o amor, o relacionamento entre Jacó e Raquel, a sua formosura, a sua beleza, é alvo de composições, de canções. Mas Leia fica em segundo plano. Nós vimos aqui no texto que Labão, o sogro de Jacó, tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia, e o nome da mais nova, Raquel. No versículo 17, o texto nos registra que Leia tinha olhos doentes, mas Raquel era formosa de rosto e de corpo. O verbo rejeitar significa desprezar, não querer. Nós vimos aqui nessa história, nesse contexto que vocês já conhecem, que Leia entra numa história, entra numa relação que ela não escolheu para ela. Leia foi alvo da trapaça do seu pai, um pai narcisista, manipulador, e de um marido que não a amava, porque o seu interesse era para com a sua irmã mais nova, Raquel. E ela vive 2 dramas que vai despertar gatilhos na sua emoção. Sempre ser a preterida, sempre ser o segundo plano. Eu imagino Raquel na escola, os colegas que aparecem e se aproximam dela, não era para paquerá-la, era para buscar informações sobre a sua linda irmã Raquel. Na rua, quando alguém dava um psiu e ela olhava, não era ela, diziam a outra, a sua irmã Raquel. Imagina como se sentia essa mulher. O próprio texto registra que ela tinha olhares doentes. Uns dizem que pela vista, outros poderiam dizer que era um desvio ocular.
vesgo. Mas o que chama a atenção é que o texto descreve a sua irmã Raquel como bonita, formosa, tanto de semblante, tanto de rosto, quanto de porte físico, ou seja, tanto seu corpo. É o que nós chamaríamos, a brasileira, de um mulherão. E quando chega esse homem na sua cidade, esse homem que entra na sua vida, sem ela escolher, chamado Jacó, que vinha cheio de problemas da sua casa, porque não se deu bem com seu irmão Esaú, mas não é o foco da nossa ministração nessa noite. Jacó faz um acordo com Labão, trabalharia em troca de sua filha mais nova. Ele trabalharia 7 anos, em contrapartida receberia a mão da sua filha caçula em casamento. E assim foi o acordo. Mas quando chegou o período do cumprimento, Jacó terá uma surpresa. Versículo 21, leiam comigo. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-la, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Léia, sua filha. E aconteceu pela manhã, ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel, porque pois me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita, da mais velha. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos serviremos comigo. E Jacó fez assim, cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, abriu a madre, porém Raquel era estéril. Deus estava vendo aqui o que estava acontecendo no coração dessa mulher. Ela não escolheu nada disso. De um lado tinha um pai narcisista, manipulador, querendo vantagem. Do outro lado, um homem que entra na sua vida para ser marido. Que confusão colocaram essa mulher, gente. O pai dá um banquete para Jacó. A princípio estava tudo combinado, ele casaria com Raquel. Depois do banquete, da festa, que no contexto judaico durava 7 dias de festividade, vão para a lua de mel. Quando Jacó acorda, quem está do seu lado? A sua cunhada. Ele toma aquele susto: o que aconteceu? O que você está fazendo aqui na minha cama? E ele descobre que foi enganado. Raquel foi dada como esposa. Agora imagina essa mulher vivendo numa casa, sabendo que o seu marido era apaixonado pela sua irmã. O marido era apaixonado por Raquel. E todos os dias ela tinha que ouvir ele resmungando, ele reclamando que por conta do seu pai eu não estou com a mulher da minha vida. Por conta do seu pai eu fui enganado e não estou com a mulher que amo. Sabe o que é Léia ter planejado uma vida, ter planejado um futuro? Sim, irmão, com certeza Léia tinha um pretendente que ela gostava, que ela nutria algo especial no coração, e até mesmo esperava que esse rapaz a pedisse em casamento. Ela jamais iria imaginar que o seu pai iria fazer uma coisa dessa com ela. O que é estar casada com um homem que ela sabe que não ama, e que ela não pode agora ir para outro relacionamento, porque ela vai ser apedrejada, ela será a mulher traidora. Que inferno colocaram essa mulher chamada Léia. E nós vamos ver algumas características no decorrer da história de Léia, que vão mostrar as marcas produzidas no coração de um ser humano por conta da rejeição.
o primeiro ponto, não se sentir amado. Todo ser humano nasceu para amar e ser amado, para dar e receber amor. Todo mundo quer ser admirado, todo mundo quer ser cuidado, quer se sentir querido, toda pessoa quer se sentir querida, quer se sentir acolhida pelo que é, quer receber um elogio pelas suas qualidades, sejam físicas, sejam morais, sejam virtudes, através de gestos. Nós queremos isso, nós nascemos para isso. Mas Leia não está recebendo isso. E tem muitas pessoas que hoje possuem problemas gravíssimos na emoção, fruto de rejeição do passado, seja na família, através de uma mãe, que por vários motivos ou por várias circunstâncias, não pôde dar o amor que você merecia, um pai ausente que não pôde dar o aconchego que você tanto queria enquanto criança. Deixaram marcas, feridas que foram silenciosas, feridas que são profundas, mas são invisíveis. O seu irmão que está ao seu lado não sabe, o seu pastor não sabe, o seu marido, a sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem. Daí, um pai que não aprendeu a ser amoroso. E Deus te entende e eu te entendo plenamente, que por trás dessa pessoa sem jeito, que aos olhos humanos é uma pessoa durona, uma pessoa rude, na verdade é uma criancinha, talvez do interior da Bahia, ou aqui mesmo da cidade, mas de uma família humilde, de uma família batalhadora, que nunca faltou nada, graças a Deus, para você. Mas aquela criancinha queria sim o colo, queria sim quando chegasse no Natal, acontecer na sua casa, o que você via também acontecendo na casa dos coleguinhas. Esse adulto que aqui está, irmão, que a gente percebe que reflete, que pensa, que começa a se enxergar, já foi aquela criança que sentiu falta desse colo. Alguns vieram também de uma família de muitos filhos, de muitos irmãos, e a dificuldade da vida, do pai não conseguir também dar atenção para todos os irmãos, e primos de criação, irmãos de criação. E esse adulto, hoje, não consegue ser tão carinhoso dentro da família, e não sabe lidar hoje com a cobrança de ser o marido mais carinhoso, de ser uma esposa mais carinhosa, mais doce, mais romântica, e vem apenas as cobranças, Mas nesse segundo turno, estamos aqui nessa segunda ministração, nesse seminário, para trazer outra vez palavras de cura ao seu coração, e você sairá outra vez aqui nessa noite, sarado, sarada, pelo poder que há no Evangelho do Senhor Jesus. Leia está se sentindo abandonada dentro da própria casa, está se sentindo sozinha dentro daquela casa que não é um lar, não é um lar de aconchego, não é um lugar de acolhimento, mas é um lugar apenas, irmãos, de sofrimento, de feridas, um lugar de conflitos, principalmente o conflito interno. Imagino Leia recebendo a visita de Raquel, sua irmã, sabendo que quando chegava esse momento, Jacó fazia de tudo, preparava os melhores banquetes, colocavam todos os funcionários para trabalhar, porque a mulher da sua vida tinha chegado. E Leia era o segundo plano, mas ela não pediu isso. O segundo ponto que a rejeição pode provocar na nossa vida é machucar a autoestima. São essas pessoas que não conseguem enxergar o valor. Observem, tem pessoas, irmãos, que a gente faz um elogio
E aquela pessoa tem dificuldade de receber um elogio. Se for principalmente aquelas pessoas que trabalham na igreja. Se a gente elogiar, por exemplo, meu irmão, minha irmã, que louvor maravilhoso, vocês cantam tão bem. Aí aquelas pessoas vão se sentir incomodadas, não, glória a Deus por isso. Sim, glória a Deus por isso, mas Deus usa pessoas e Deus está usando você. Você já viu aquelas pessoas que quando recebem um elogio, seja pelas vestes, está tão linda, está tão bonita, você está bonito, você é um homem bonito, uma mulher bonita, está tão bonito. Aquela pessoa se desconcerta. Minha irmã, que roupa linda, você veio com uma roupa tão linda. Ah, não é nada não, eu comprei na promoção, na Barroquinha. Não, ninguém perguntou isso não, é apenas a pessoa querendo elogiar a sua elegância. Aquelas pessoas que não conseguem se enxergar como a outra pessoa te vê. Muitas vezes a sua igreja te vê como uma pessoa tão querida, uma pessoa tão especial, uma pessoa alegre, uma pessoa boa, uma pessoa bonita, e você não se enxerga dessa forma. Quantos de vocês tiveram problemas em relacionamento, insegurança no relacionamento, porque você não consegue se enxergar, até se olha no espelho e sua autoimagem é distorcida, você sempre encontra um defeito em você. E Deus está me trazendo aqui nessa noite, não para te expor, não é para te machucar, muito pelo contrário. Deus me trouxe aqui para sarar a sua ferida, para dizer que você é uma pessoa amada e que precisa voltar a se cuidar. Mas para isso, você precisa se cuidar e se tratar. A ferida na sua alma está distorcendo uma bela obra que Deus começou. Você é uma bela obra de Deus, meu irmão, minha irmã. Porque quando a autoestima é destruída, vai acontecer algo no seu coração, na sua alma, que não é Deus querendo fazer, mas é o Satanás te cegando. Aí você se descuida. E Deus, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Aquela mulher que se cuidava, não era como muitos dizem por aí, vaidade, não. É o zelo pelo templo do Espírito Santo que é você. Aquele homem primoroso, que se cuidava, se arrumava. E foi assim que a sua esposa se encantou por você, ou não? Aí alguns diziam até assim, não é nem bonito, mas é arrumado e cheirosinho. Aí conquistou o coração dela. Aí o tempo foi passando, as feridas da rejeição aberta, foi se desleixando, foi se descuidando. Aí fisicamente já começa a se descuidar, já começa a se entregar. Você, minha irmã, da mesma forma. Deus me impulsiona aqui a lembrar quem você é. Uma pessoa tão cuidadosa com os outros. Uma pessoa que entende todo mundo. Uma pessoa que vira uma leoa. Você é uma leoa quando alguém machuca alguém que você ama. E Deus sabe disso. Deus se alegra pela sua personalidade de ser defensora, de ser uma pessoa motivada, de ser uma pessoa que gosta de proteger os outros. Mas você também está precisando cuidar de você. Como é que está a sua emoção? Você é uma pessoa tão generosa com as pessoas que estão contigo, minha irmã. Deixa eu colocar um parêntese aqui, porque o Espírito Santo está me direcionando a falar com algumas irmãs aqui na igreja. Você é uma pessoa que Deus se alegra tanto em ver a sua qualidade de pessoa honrosa, de pessoa que cuida do outro, cuida dos doentes. Você é aquela pessoa que na sua família todo mundo sabe que pode contar contigo. Porque você até se esquece de se cuidar para cuidar do outro. Uma pessoa tão maravilhosa, você é uma gigante, minha irmã. Mas quando se trata de cuidar das suas emoções, você é desleixada, relaxada. Sabe por que isso? E Deus entende, Deus sabe. Muitas feridas que ficaram abertas, você em silêncio, e aos poucos foram machucando sua autoestima, foram tirando a sua segurança. Você, meu irmão,
Não esqueça do homem honroso, valente que você é. Um homem bom, querido, para a sua casa, para a sua família. Mediante esses problemas que tem enfrentado, não permita que você se entregue. Não se entregue. Se cuida. Aí vem a crise da meia-idade. Aí o homem se sente abatido, se sente com a autoestima também machucada e fica inseguro em relação à aparência que vê no espelho. É o tempo chegando e ele chega para todo mundo, mas você pode chegar na meia-idade com saúde, com confiança, com a autoestima. Você não é mais um menino, nem é mais aquele jovenzinho, mas é um homem maduro. E dentro dessa maturidade, homem e mulher maduros, vocês podem sim ainda ter a felicidade de se cuidar. Foi uma jovem bonita, uma mulher bonita, e agora é uma senhora que também pode ficar bonita, pode ser bonita, ou continuar se cuidando como você se cuida. Mas aqueles que não estão fazendo isso, Deus está te orientando. Eu vou sarar essas feridas que estão na sua alma. A percepção distorcida. Quando a pessoa foi rejeitada demais na casa, na família, vem de um lar cheio de cobranças, de rejeição, vai deixar uma pessoa insegura. Quantas pessoas são tímidas? Irmãos, olhe aqui para a vida de Leia. Ela ainda está sem filhos. Mas no versículo 30 do capítulo 29 diz que Deus percebeu que Leia era desprezada e por isso abriu a sua madre. Deus estava dizendo, chegou o momento de eu mudar a sua história, chegou o momento de eu trazer alegria para a sua casa, Leia. Deus está dizendo aqui nesse domingo, para vocês, meus irmãos, chegou o momento de eu mudar a história do seu lar, mudar a história da sua vida, mudar a condição que se encontra a sua alma, porque eu quero sarar essas feridas que estão invisíveis aos olhos dos homens, mas eu vejo, eu contemplo e estou entrando com providência. Receba essa palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu quero chamar a atenção dos pais aqui, e aqueles que serão pais. Se nós não superarmos essas feridas, se nós não superarmos essas marcas, vamos reproduzir isso na nossa casa, vamos reproduzir isso com os filhos. Uma criança que foi rejeitada, que não teve o amor que necessitava durante a sua infância, não teve o cuidado necessário durante o seu período infantil, se tornará um adulto que não consegue lidar com essa condição de demonstrar amor. E muitas pessoas têm essa dificuldade de demonstrar o que sente pelo outro. Eu conheço pessoas maravilhosas, são pessoas boas, com coração gigante, mas têm dificuldade de demonstrar carinho. Raramente diz que ama alguém, seja marido ou mulher, ou amigo, ou irmãos. E não é por ruindade, não é porque aquela pessoa não tem nada de bom no coração, não. Muito pelo contrário, vocês que se relacionam com essas pessoas, vocês sabem mesmo que são gigantes de Deus. São pessoas maravilhosas que vocês teriam capacidade aí de entrar na guerra para defender essa pessoa. Mas eles não desenvolveram essa capacidade de se relacionar, de declarar amor, de dizer que ama. São pessoas que são maravilhosas. Eu conheço muita gente assim, são maravilhosas. Mas se você julgar pela aparência, vai dizer, que mulher ignorante, que mulher braba, que homem ignorante, que homem brabo. Não. É porque aquela criancinha ali não soube o que é um colo, não soube o que é um afago, não soube o que é ser acolhido no momento do medo, não soube o que é o pai dizer, fica aqui, eu sei que você teve um pesadelo nessa noite, papai está aqui, mamãe está aqui, e ele não soube lidar com isso, não soube lidar com a pressão. São adultos também que desenvolvem uma grande timidez, não conseguem se relacionar com a sociedade, porque vem de um lar que não proporcionou para eles segurança. Irmãos, deixa eu te dizer algo aqui. Não sejam tão rígidos com os seus pequeninos.
Não reproduzam na vida dos seus filhos o que os seus pais reproduziram dos seus avós sobre você. Não se torne aquele adulto tão insensível que aquela criancinha que era você criticava. Mas o meu pai foi assim, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, eu vou criar os meus filhos assim. Se for em relação a princípios, amém. Se for em relação a bons princípios, glória a Deus. Mas se for em relação a relação angustiante que vai provocar feridas, irmãos, abandona isso. Permita que o Espírito Santo de Deus mude a história da sua casa e da sua família. Quantos estão entendendo? Digam amém. A maior parte da nossa personalidade é formada a partir de feridas abertas na infância. Por isso que a gente vai conversar com algumas pessoas que chegam em conflito. A gente pergunta: como foi sua infância? E alguns adultos que precisam voltar e refletir que a resposta está lá, naquela casa, naquele choro que você precisou engolir, porque os adultos não estavam interessados em ouvir reivindicações de uma criança. E você já percebeu que em algumas circunstâncias você reproduz isso com os seus filhos? E isso vai parar quando? O seu filho vai ter que reproduzir isso nos netos? A sua história, a sua árvore genealógica, a sua família, quando for lembrada daqui a 10 anos, sempre vai ser uma família de conflito? Sempre vai ser uma casa onde ninguém se dá bem, onde as pessoas não conversam, apenas gritam? Leia, ela sem dúvida é alvo de um pai manipulador e narcisista. Labão estava apenas olhando ali os seus interesses. Labão estava apenas olhando ali onde ele poderia ganhar vantagem. É dar Léia como esposa de Jacó primeiro, depois ele trabalhava mais, e aí quitava a dívida por Raquel. As meninas já cresceram nesse ambiente de um pai trapaceiro. E chega agora um Jacó que também não era flor que se cheirasse. Depois o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, ele vai se transformar em Israel. Mas, irmãos, quando um pai, uma mãe são narcisistas, isso vai gerar complicação na saúde emocional da criança, do filho, que nem sempre será criança, um dia vai crescer, vai se tornar também um adulto, e se tornará um adulto problemático. O pai narcisista é aquele que projeta no filho a sua imagem, e a criança sempre ficará sendo pressionada a desempenhar ou a realizar algo que na verdade não é da personalidade da criança, mas sim a vontade do pai. Nós vemos constantemente adultos que impõem uma agenda tão cheia para uma criança. Um pai que o menino estuda de manhã, de tarde tem que ir para o futebol. A criança você vê que não tem talento algum para o esporte, para o futebol, mas poderia ser um exímio músico. Poderia ser um talentoso tecladista, como o maestro que nós estamos ouvindo aqui, e a sua melodia nos acalma. Mas o pai tinha o sonho de ser um jogador. Como não conseguiu, tem que projetar na criança as suas frustrações. É um pai narcisista, que na verdade não está se preocupando com o que aquela criança quer, o que aquela criança pensa, o que aquele jovem, a personalidade daquele jovem que tem um temperamento diferente do seu, tem uma personalidade diferente da sua, e você quer projetar. Como aquele menino não consegue alcançar esse nível de personalidade, porque não é a personalidade dele, ele é cobrado, é comparado com os primos inclusive, e isso é uma situação complicada para a saúde emocional. Esse menino não é o primo. Que inferno viver numa família no qual você não é valorizado pelo que você é, mas sempre é sombra do outro.
Ah, mas o seu primo passou no vestibular. Ah, se você continuar assim, não será alguém como seu primo, como filho da irmã. Aí gera também conflito. Aquela pessoa vai se sentir machucada e vai ter rivalidade. Você não está percebendo o que está fazendo com o seu pequenino, com a sua pequenina, o que os seus pais fizeram contigo. Corta isso, irmão. Pelo amor de Deus, família, vocês que me assistem, rompe isso. Não tem nada de maldição hereditária, não. Isso aí é desculpa para nós tirarmos dos nossos ombros a responsabilidade. O que existe são atitudes que precisam ser reprogramadas à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus chega na nossa casa, no nosso coração, para mudar vidas, para mudar pensamentos, para mudar comportamentos. Como é a personalidade dessa adolescente? Talvez você já parou para prestar atenção que essa rebeldia toda seja uma forma do adolescente protestar dentro de casa? Efésios 6 vai dizer que os filhos devem honrar pai e mãe, e os pais e as mães não devem provocar a ira dos filhos, porque Deus sabe que a responsabilidade na família é para todos, porque o objetivo do Senhor é que não haja conflito dentro da casa, conflito dentro do lar. Vamos ao versículo de número 30. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel muito mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida ou desprezada, abriu seu ventre, porém Raquel era estéril. 32. Léia engravidou e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atentou a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Léia está desenvolvendo algo aqui, irmãos, que mostrou que ela ainda não superou isso. Ela ainda é dependente. Vocês verão durante todos esses versículos que Léia vai ter alguns filhos e sempre vai batizar as crianças com um nome que estava relacionado ao que ela estava sentindo. O primeiro menino é Ruben, que diz: meu marido vai me amar. Léia depois vai gerar outro filho, chamado Simeão, que diz: viu que eu era rejeitada. Depois ela vai ter Levi, que significa meu marido se unirá. E ela teve o quarto filho, chamado Judá. Ela disse: desta vez louvarei ao Senhor, e cessou de ter filhos. Versículo de número 35. Aconteceu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Deus estava dizendo assim: finalmente, Léia, você aprendeu. Finalmente você aprendeu a superar, a enxergar a condição para a qual você nasceu. Está no momento da dificuldade, meu irmão, minha irmã. Infelizmente está num processo de família que você não escolheu isso para você. Deus sabe muito bem do que você já sofreu, mas chegou o momento de você dizer: sim, meu Deus, eu não queria isso para a minha vida, eu vou superar isso, porque eu não quero transmitir esse peso para os meus filhos. Sabe de uma coisa? Chega de eu querer sempre viver para provar algo para alguém. Chega de eu querer viver a minha vida apenas para agradar esse marido que não está nem olhando para mim.
Essa criança que nasceu agora, que nasceu hoje, eu vou dar um novo nome porque eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Ele se chamará Yehudá, se chamará Judá, que significa: desta vez eu não vou mais me lamentar, desta vez eu louvarei ao meu Senhor, eu louvarei ao meu Deus. Ela mostrou para Deus e aprendeu. Eu imagino que Deus lá em cima deu aquele sorriso e disse: isso, Leia, isso você está superando, é o sinal da cura. A cura chegou e ela cessou de ter filho. Depois virão 3, mas no momento aí ela cessou, porque agora ela vai viver uma história muito linda. Vai se tornar uma mãezona, Leia. Ela vai se dedicar aos seus filhos, vai se dedicar aos seus pequenos. 4 homens por enquanto aqui. Além de Rúben, nós temos Simeão, temos Levi, Judá. Judá, inclusive, será o patriarca de cuja tribo sairá Davi, sairá Jesus. Da tribo do filho de Leia, Levi, sairá os grandes sacerdotes, os grandes músicos, os grandes cooperadores da obra. Da tribo de Levi, da descendência de Leia, a mulher desprezada, aquela que simplesmente queria ser amada, simplesmente ela queria ser querida, simplesmente ela queria superar a rejeição do seu casamento. Ela entendeu que era preciso parar de lamentar e se cuidar. Minha irmã, Deus sabe que o momento de Deus trabalhar na sua casa está chegando. Olha, deixa eu trazer uma palavra de esperança aqui. Deus vai quebrantar o coração do seu marido, sim. Como Deus vai quebrantar o coração de Jacó, daqui a pouco você vai ver. Deus vai quebrantar e curar o coração da sua mulher, meu irmão. Estou falando aqui para aquelas pessoas que já estão casadas. Você que está casada com uma pessoa que ainda não é cristã, você sofre muito por isso. Deus está trabalhando também nessa realidade. Deus vai alcançar essa vida, Deus vai alcançar essa pessoa. Enquanto isso não acontece, olha, se cuida, se valoriza. Se você não se cuidar, ou se não se valorizar, não é o outro que vai fazer isso por você não, minha irmã. Se cuida, se valoriza, ergue a cabeça. Chegou o momento de você fazer como Leia. Sabe de uma coisa? Eu vou cuidar um pouco de mim também. Quero falar aqui para as irmãs mais maduras, vocês que me ouvem. Olha a mulher madura que você se tornou, uma mãezona. Algumas de vocês já são avós. Deus está me impulsionando a te dizer: seus filhos já cresceram, alguns brevemente, os que não saíram, brevemente alguns já vão sair de casa. E você precisa parar para se cuidar. Precisa parar para dizer: eu preciso ter um tempo para mim. Dediquei minha vida toda a criar filhos. Dediquei toda a minha vida a trazer o sustento. E você agradou muito Deus fazendo isso. Você é um motivo de orgulho, irmã. Lembra da sua história. Por isso que eu vejo pessoas aqui que estão se emocionando, porque lembram da história, lembram do que você já passou. E Deus está me aqui trazendo aqui nessa noite para lembrar isso para você, que muitas vezes a gente precisa que alguém nos lembre quem nós somos. Deus está me usando como voz profética para lembrar quem você é, não do que estão falando sobre você, ou talvez como você enxerga essa imagem distorcida acerca de você mesma. Às vezes, você, meu irmão, minha irmã, são tão exigentes contra vocês mesmos, se maltratam tanto. E chegou o momento de Deus dizer: Leia, chegou o momento aí que você vai cessar de dar à luz, para se cuidar e cuidar dos meninos. Cuida-se, porque o tempo passa, Leia. Os anos chegam para todo mundo, e o que você construiu? Se olha no espelho e você se evita até mesmo de olhar no espelho. Onde está aquela jovem tão encantadora? Por trás dessa mulher madura, Deus vê que ainda tem aquela jovem, ainda tem aquela criança alegre que corria pela casa. No coração de Leia ainda tinha também essa esperança de ser feliz. E Deus sorri dizendo: sim, ainda tem oportunidade. E eu estou te curando justamente para você viver
essa promessa, porque é uma promessa de Deus para a sua vida. Quando Leia tem mais 3 filhos, ela vai colocar Isacar, que significa eu recebi de Deus uma recompensa. Ela recebeu um novo filho e ela colocou Zebulon, que significa presente, ou Deus me honrou com esse presente. E ela vai ter uma filha chamada Diná, a única filha de Jacó, que diz: Deus julgou a minha causa. Isso significa que essa mulher amadureceu. E muitos de nós precisamos amadurecer. Nós não seremos imaturos emocionalmente para sempre, irmãos. Tem um momento que a gente precisa mostrar para Deus, para aquelas pessoas que nós convivemos, que nós amadurecemos. Amadurecemos nas emoções. Pessoas saradas saram pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Se nós não conseguimos tratar as nossas feridas, resolver as nossas particularidades, nós seremos pessoas não atraentes, mas repelentes. E na igreja muitas pessoas não conseguem desenvolver bons ministérios, boas relações, porque são pessoas que têm muitas feridas abertas. E como Deus tem um projeto na minha, na sua vida, Deus precisa nos tratar. E é isso que Ele está fazendo desde amanhã, tratando vidas, tratando pessoas, trazendo a nossa lembrança, quem nós somos, de onde nós fomos tirados e onde Deus quer nos colocar. A cirurgia que Deus está fazendo em nós nesse dia de domingo é aqui, é na nossa alma, na nossa mente. Leia mostrou que já amadureceu. Imagina os meninos, se continuasse crescendo naquele lar. Poxa, por que eu recebi esse nome? Minha mãe parece que era amargurada. A criança, irmãos, depois vai crescer. E vai estar num lar que vai perceber que ela não foi planejada, que foi rejeitada. Você pode talvez não mudar o seu passado, mas pode mudar ou construir o seu futuro, começando pelos seus descendentes. Chega daquela história: ah, eu apanhava assim, os meus filhos se vacilarem, também vão apanhar até ficar mole. Tem que disciplinar, mas não se torne aquele adulto agressivo que fez isso com você. Não reproduza isso, porque se você não estiver percebendo, o lar dela estava caminhando para isso. Ela estava projetando nas crianças uma frustração que estava na sua casa, projetando a imagem do pai, projetando a imagem do marido. E muitos chegam da igreja e projetam em Deus essa imagem. Tem muitas pessoas que na pregação, no comportamento, não conseguem ver um Deus amoroso, porque projeta em Deus a imagem daquele pai que não era cuidador, um pai que não era cuidadoso. Tem pessoas que só conseguem ver Deus com cipó na mão. De onde você tirou isso? Você já parou alguma vez para prestar atenção que muitos dos momentos de relação que você tem com Deus é a projeção daquele pai? Aliás, você já percebeu que muitos de vocês chamam Deus apenas de Senhor, de Mestre, meu Senhor, e poucos conseguem chamá-lo de Pai, Painho, Papai? Porque o Deus está dizendo: eu quero ser chamado de pai por você, eu quero ser seu pai, eu sou seu pai. Mas como as feridas não foram tratadas, essa criancinha que está dentro de você não consegue chamar Deus de um nome que talvez não foi bom para você. Quando se sente abandonada por Deus, você sai da igreja, some da igreja, se dedica pouco à obra, porque é uma forma de protestar contra um pai que não acolheu, um pai que só chegou para punir. Tem pessoas que trazem isso para a espiritualidade, tem pessoas que trazem isso para a sua relação com Deus. É preciso que a gente chame atenção para isso, porque talvez você vai vivendo e nunca parou para prestar atenção nesse comportamento. Tem gente que só chama atenção da reação de Deus quando é para castigar, dizer assim: eu errei, eu vacilei, agora serei punido, serei castigado. E simplesmente poucas pessoas conseguem chamar Deus para sorrir, testemunhar: Deus sorriu para mim. É o que nós ensinamos lá na igreja.
Vamos fazer uma celebração do Deus que sorri. Vamos preparar músicas para convidar Deus para dançar, Deus bailando conosco. E a gente, na nossa espiritualidade, a gente diz: Deus, vem bailar conosco, vem dançar conosco, vem sorrir conosco, Senhor. Até mesmo nas nossas artes, nos nossos teatros. Eu já falei para as pessoas que produzem isso lá, que nós não queremos mais aquele teatro que a pessoa mais extrovertida da igreja tem que fazer o papel do diabo, porque o diabo nas apresentações sempre é o extrovertido, é o que faz a gente rir. Já prestaram atenção nisso, irmãos? Deus sempre tem que ser aquele sério, nunca ri. Até na locução que a gente faz sobre Deus tem que ser: meu filho. Senão não é Deus. É aquele pai que está distante, que só surge quando descobre algo. Está todo mundo andando a sua vida normal, caminhando normal, fazendo as suas atividades. Está tudo bom, tudo normal. Só é diabo ou ser humano. E quando Deus aparece, não é para participar da festa. A gente não consegue ver Deus no louvor, se alegrando, dançando, já que o louvor é para Ele. Não conseguimos ter aquela concepção. Essa imagem para alguns até escandalizam, de um Deus feliz, de um Deus que sai saltitando na igreja, que sai alegre no louvor do seu povo. Não conseguimos enxergar isso. Deus sorrir, Deus se alegrar, Deus numa festa de aniversário conosco. Ele só aparece quando a gente faz uma oração. Ele aparece só para abençoar e diz: sejam abençoados meus filhos, e vai embora. Não é um Deus de relacionamento, porque muitos não tiveram esse relacionamento de filho com pai, pai com filho. Tem uns que conseguem até enxergar isso na mãe, mas não conseguem enxergar isso no pai. Por isso que para algumas pessoas Deus diz que Ele é como uma galinha que abraça os seus pintinhos, porque sabe que aquela pessoa tem dificuldade de enxergar o pai. E Deus diz: quer ser o meu pai, quer ser o seu pai. Quantos filhos de Deus tem aqui? Digam amém. Deus, Ele trabalha no coração de Jacó. Gênesis 49, vamos lá. Depois que Leia amadureceu, Leia superou, ela entendeu que ela entrou numa tempestade que não foi provocada por ela, ressignificou muitos conteúdos e resolveu viver a sua vida. Eu imagino Leia agora ficando mais atraente, ficando uma mulher mais interessante, uma mulher madura, uma mulher liderança na sua casa, uma mãezona matriarca. Israel deve muito a Leia, a mãe dos filhos de Israel, dos filhos de Israel, mãe das principais tribos de Israel. Gênesis 49, versículo 29 e 31. Gênesis 49, versos 29 ao 31. Depois ordenou-lhes e disse-lhes, isso Jacó falando: eu me congrego ao meu povo, enterrem-me com os meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e morreu, e foi congregado ao seu povo.
Essa mulher que se tornou um grande referencial, a grande matriarca, porque hoje nós precisamos conhecer a sua história. Depois que ela superou as suas feridas, eu imagino agora a Leia, que não é mais a mulher que se lamenta, é a mulher que sabe dizer o seguinte: eu apanhei muito nessa vida, eu sei que eu não escolhi isso para mim, eu sei que eu fui muito rejeitada, mas eu aprendi com o meu Deus quem eu sou, eu conheci as minhas qualidades e vou vencer, eu vou construir a minha história. Leia se torna uma grande mãe para os seus filhos. Ela promove no coração e na mente daqueles jovens habilidades e coisas grandes, virtudes maravilhosas. Ela vai ser a responsável, irmãos, por esses patriarcas que vão desenvolver as suas tribos. E agora o próprio Jacó vai percebendo: o que seria de mim sem essa mulher? O que seria de mim sem Leia? Na minha juventude eu desprezei muito essa mulher. Como eu fui tão tolo de não perceber as virtudes que essa mulher tinha? Quando eu adoecia, quem estava também comigo? Leia. Eu não tive muito trabalho com os meus filhos, porque eu tinha muitas atividades, mas olha a criação deles, se tornaram orgulho, eles formaram grandes tribos, e quem foi a responsável por tudo isso? Essa gigante chamada Leia. Os meus filhos me deram honra, os meus filhos me deram orgulho, e eu louvo ao meu Deus pela vida de Leia. Eu não enxerguei, talvez, a sua beleza, mas estava diante de mim ali uma mulher que era tão bela, uma mulher que era tão linda, principalmente com as suas virtudes. E no final da sua vida, Jacó, percebendo que já estava partindo, ele não quis cometer outra injustiça, mesmo de forma póstuma. Jacó quis honrar essa mulher. Meus filhos, me enterrem na sepultura onde foram enterrados Sara e Abraão, um grande casal que inspira muitos, onde enterraram os meus pais, Isaac e Rebeca, outro casal também que é sinônimo de história de amor. Eu quero que todos saibam que naquela sepultura, o meu corpo estará ao lado do corpo de Leia. E Jacó, que ficou viúvo porque perdeu primeiro Leia partiu antes de Jacó. Jacó já planejou tudo. Jacó pensou: eu vou sepultar Leia nessa sepultura, e quando eu morrer serei sepultado ao lado dela. E ele já tinha percebido isso, e foi uma forma dele honrar. Ao invés de ignorar ou reprimir a rejeição, reconheça que está triste, minha irmã, meu irmão. Reprimir as suas emoções não vai facilitar em nada, só vai te prejudicar. Não está bem, diga: eu não estou bem, e a pessoa vai precisar te dar um tempo para isso. Olha só, família, maridos, a sua mulher não está bem, dá um tempo para ela. Chega de fazer pressão psicológica nessa casa.